Pode, a palavra está contigo agora, minha amiga. Se apresenta aí pro povo. Glória a Deus, eu quero ser grata ao Senhor por mais essa rica oportunidade. Um dia me disseram uma frase, amiga, que aonde eu não fosse, a minha voz ela chegaria. Glória a Deus. Então, eu sou muito grata ao Senhor por tudo que ele tem feito. E eu costumo dizer que eu não cheguei até aqui, né, sozinha. O Senhor ele tem usado instrumentos para me ajudar, para chegar até aqui. E você é uma delas. Glória a Obrigada pelo Deus. carinho, Deus abençoe grandemente a todos que aqui estão. Mas não foi só eu para você, mas você para mim também, né? Glória a Deus. Também foi uma bênção, tudo que aconteceu até então, nossos testemunhos, nossas conversas, sempre foi Verdade. fluindo. Saber, né, que a tua avó é uma história nossa aqui na Mineira, todo mundo conhecia a sua avó. Eu acredito que até a avó do Jonathan conhecia a tua avó, a dona Custodinha, aqui da Mineira. Porque ela era, né, pessoas mais de idade, mas tenho certeza, não a tua avó, a minha tia, mas a mãe do teu pai. Eles devem conhecer porque ela também era da igreja ali. Então, eles devem se Sim. conhecer. Mas vamos lá, vamos conversar algo que eu acredito que vai ser muito edificante para as pessoas hoje. Porque as pessoas se limitam a vários tabus. Ah, mas se eu tiver que ir a pé, não consigo. Ah, mas se eu tiver que ir de ônibus, não dá, não vou, porque é muito complicado. Eu tenho duas filhas adolescentes. Desculpa, meninas, mas eu vou ter que falar. Que elas, difícil. A Ashley até aprendeu mais a andar de ônibus já. Mas por quê? Porque lá, Ashley. Ashley é a minha Chique. caçula. A gente, né, como as pessoas já me conhecem mais ou menos, elas sabem que meus filhos nasceram nos Estados Unidos, eu morei lá por vários anos, então lá não é de costume usar o ônibus, é de costume usar trem, mas não ônibus, é raro quem usa ônibus lá. E elas chegando no Brasil tiveram que aprender, né? Aí, mas como que anda de ônibus? Assim, ó, vai a pé até a estação, adaptar. da estação você sobe no ônibus, não passa mais roleta, hoje em dia eu passo, não me lembro mais. Acredito Passa a que ainda roleta hoje no sim. ônibus, passa a Acredito que ainda roleta, sim. paga a passagem lá e entra. Nos Estados Unidos tem, mas lá não existe roleta, então, né? Lá é com cartão. Passa o cartão e você entra. Enfim, as pessoas botam limites nelas mesmas sem haver limite. Esse não é o teu caso, né? A Sara, para quem não sabe, a Sara, ela é cadeirante desde que nasceu, né, cara? Desde que Sara, nasci. pode falar, então. Verdade. Desde que eu nasci. Eu nasci com uma doença chamada mielomeningocele, que é um tumor na coluna, que ela te deixa com hidrocefalia, que é aquela cabeça d'água, né? E eu nasci com mielomeningocele. Só que a minha mãe, ela teve um filho antes de mim. Ele faleceu em final de 88 e eu nasci em janeiro de 89, do ano seguinte. Então a coisa era meio rápida, assim. E o meu irmão faleceu, né? Só que ele teve mais problemas do que eu. Vocês chegaram a ficar juntos ou... Não, Tá. separados. Digamos que ela acabou engravidando de mim ali quando ela Na tava, quarentena, né, digamos, tá. quarentena, se cuidando, enfim. E ele faleceu, né? Aos 9 meses, na troca de válvula, ele faleceu. E eu nasci com o mesmo problema que ele. E os médicos disseram para os meus pais, para minha avó custódia, que eu ficaria viva até os 7 anos de idade. Que até os 7 anos de idade eu vegetaria. Meu E ficaria com hidrocefalia, onde eu não falaria, onde eu não enxergaria, onde eu dependeria da minha família Pra tudo. para tudo. Até Um dar vegetal. os 7 anos que o médico falou, né? Não sei se eu posso comentar aqui o nome dele por ética, enfim. E ele me desenganou. Ele disse para minha avó que se o Deus dela curasse a neta dela, ele daria o diploma dele de medicina para ela. Meu Jesus. Porque o meu irmão, ele desenganou e faleceu. E todas as crianças que nasceram com essa doença, que há uns anos atrás era assim, uma doença raríssima, né? Hoje a gente vê que tem pessoas que têm mielo, que operam a coluna e acabam andando, né? Não tem tantas sequelas como eu tive. Mas a minha mente na minha cabeça, né? Ela estava crescendo. Eu tenho uma prima minha que ela dá aula e ela diz, ela conta que quando ela ia na casa da avó, me vê, ela diz, ô vó, a Sarinha, tá lá dormindo. E ela ia lá me ver e eu dormia de olhos abertos. Meu Eu Deus. dormia de olhos abertos. Então, a minha família conta que a minha cabeça, ela estava crescendo. E a minha avó, ela fez uma campanha de oração por mim, de jejum e oração, onde ela uniu todas as pessoas, a minha congregação, onde eu fui apresentada que, né, é um grande presente de Deus eu estar congregando
novamente Glória a na Deus. minha congregação amada. E é um presente de Deus, assim, para minha vida. Deus tem feito muito mais além do que eu pedi e sonhei. E o Senhor me curou da hidrocefalia. Só me deixou cadeirante. Tá, mas isso ele sentiu, você passou por uma cirurgia Passei, sim. A e minha já mãe, logo em ela. seguida você já se começou a se recuperar ou houve altas e baixas depois da cirurgia? Não, pelo que a minha mãe me conta, ela me ganhou ali, né? E eu já fui operada logo em seguida para tirar o O tumor tumor. da coluna. Só que o médico já havia dito para minha mãe que eu não andaria. Que eu não andaria mais. Aí depois que ele foi fazendo os outros exames, ele constatou que eu tinha o mesmo problema do Benjamin, que era meu irmão, Benjamin. Benjamin. E aí eu fiquei cadeirante. O Senhor assim o sabe. Ah, isso, nós vamos chegar lá no Senhor assim Vamos. sabe, nós vamos chegar lá. Isso é uma história, irmão, é uma história, Verdade, é amor. um testemunho. É um testemunho que tem aí para O não muitos do que Senhor é cuidado. é isso, muitos que pensam assim, ó, ai, porque Deus não me ama, por isso que ele não me dá o que eu quero. Calma aí que nós vamos chegar lá. Verdade. Vamos lá. Você pode dividir conosco aqui algumas experiências significativas em que sua fé em Jesus te ajudou a superar a tua deficiência física, a tua dificuldade como deficiente física. Sabe, Elaine, na minha infância e na minha adolescência, eu tive muitos preconceitos, né? Ai, porque tu não pode, porque tu não é capaz, porque tu não vai conseguir. E eu acabava colocando aquilo dentro de mim, sabe? Acreditando. Acreditando que o que as pessoas falavam sobre mim realmente era verdade. Chegou um tempo da minha vida em que realmente eu colocava limitações do que as pessoas viam em mim, não que eu me via, porque eu nunca me fiz de coitadinha. Ai, tadinha, não anda, não sei o quê, ai, que dó. Eu nunca me fiz assim, né? Quem me conhece sabe que se eu tenho um celular na mão, eu tenho um irmão que ele fala, né? Nós somos em 4 filhos, eu tenho um irmão que ele sempre fala que eu com o celular na mão, eu resolvo tudo. Eu chamo um Uber, eu peço ajuda, sabe? Eu aprendi a ser independente, né? Ótimo. Eu, desde os meus 7 anos de idade, eu aprendi a tomar banho sozinha, a me trocar sozinha, né? E eu aprendi a me virar sozinha. Mas a questão do preconceito ali, né? Me machucava muito. Sim, Na imagino. escola, os meus amiguinhos, eles sempre queriam brincar de bolear uma corda, de brincar com aqueles palitinhos, sabe? Sei. De, se mexer um, o outro perde, Sei. baralho, Ah, dominó, bingo, e eram brincadeiras que eram paradas, né? E eu queria brincar, assim, mas eles queriam brincar de futebol, de bolear corda, de vôlei, de basquete, e eu acabava ficando muito sozinha. Sei. Né? E o meu amor em Cristo, sabe? O Senhor, ele sempre foi o meu melhor amigo desde sempre. Glória Assim. a Deus. Desde sempre, né? Eu conheci Jesus já no berço cristão. Sou bisneta de assembleiano, Sim. neta de assembleiano, então a gente já nasceu no berço cristão, mas eu aceitei Jesus com 12 anos de idade. Então, a partir É porque Deus não tem neto, né? Deus só tem filho. É verdade. Eu senti, Elaine, aquela necessidade, sabe, de aceitar a Jesus com 12 anos de idade. Porque não é porque, assim, sou filha de pastor, sou filho de presbítero, sou isso, aquilo, que eu já sou crente, que eu já tô salva. Não. Eu sentia, sabe, a necessidade de confessar a Cristo como meu Senhor e Salvador. Então, a partir do momento que eu aceitei Jesus, eu passei a ser moldada pelo Senhor. Na questão dos preconceitos. Já teve de eu chorar muito, na questão dos namoradinhos, né, que todo adolescente passa. Aquela paixãozinha, sim, e ver né? os menininhos lá namorando, as menininhas, e eu lá sempre sozinha, mas sempre confiando em Deus, que Deus tinha o melhor pra mim. E como é que você fazia, assim, a minha dúvida maior é, você estudou aonde nessa tua infância? Você estudava em que colégio? Aqui no Jardim União? Não, eu estudei em vários colégios, assim, mas eu comecei ali no Lindolf Collor, Onde que na é? Boa Vista. Tá. Na Boa Vista. Aí depois eu fui pro Jardim União, o Adolfo Bach. E por último eu estudei, né, no Oswaldo Ilse, onde eu concluí o ensino fundamental. E depois o último mesmo foi o Edviges. Onde Eu estudei na Divisa também. onde eu não concluí o ensino médio, né? Eu cheguei no segundo do segundo. Tá. E aí eu parei. Que daí é um outro testemunho. Sim. E irmã Sara, qual é a.
Eu não vou nem falar, mas eu vou deixar você falar, porque eu acho isso um absurdo no Brasil, a dificuldade para um cadeirante Muito, andar. Como que você muito. conseguia chegar até no colégio, até a tua sala de aula, até sentar na sua cadeira? Como é que era a dificuldade de ir num banheiro? Qual eram as tuas maiores dificuldades nessas horas? Como você ia para a escola? Alguém ia te empurrando? A minha mãe. Tá, Eu costumo dizer que tudo que eu sou, eu devo à minha mãe. glória a Deus. A minha mãe, ela nunca foi de carinho, sabe? De beijinho, de abraço, porque ela foi criada assim. Mas a minha mãe, ela, tudo que ela pôde fazer por mim, ela fez. Ela fez. Ela que me levou pra escola, ela que me levava. Grávida do meu irmão, eu lembro que uma vez, lá no Lindolf Collor da Boa Vista, ela grávida do Daniel, quase ganhando, e ela se sentiu mal na sala de aula, eu fiquei apavorada quando eu vi ela caiu assim no chão, Ah, então ela ia até no desmaiou. colégio e ficava lá com você? Não, ela me levava às 8 da manhã, que Ah, tá. eu sempre estudei de manhã. Tá. Nunca gostei de estudar à tarde. Só na terceira série, no Oswaldo Yusso, que eu tentei estudar à tarde, não consegui, Não deu não me certo. adaptei e voltei pra de manhã. Mas a minha mãe, ela me levava pra escola, me deixava lá, e ao meio-dia ela retornava pra me Pra te buscar. buscar. Pra me buscar. E aqui no Brasil eles têm a mania, um costume de. Lá fora eles têm o costume assim, ó. Tem um cadeirante na minha sala de aula. Então, cada semana eles nomeiam um amiguinho da sala para cuidar daquele cadeirante. Aqui no Brasil é assim também? Não, não. Não, aqui, quando era a hora do lanche, né? A hora de lanche, de sair pra comer, eu sempre saía 5 minutinhos antes de bater o sinal. E voltava depois que todo mundo entrasse na sala, porque senão as pessoas saíam me Se atropelando. Me atropelando. Já pensou? Aí eu tinha que sair 5 minutos antes de bater o sinal. E aí eu conseguia me organizar, eu ficava do lado das meninas da merenda. Só esticava o meu pratinho, assim, a minha canequinha, sabe? E aí elas me Canequinha serviam azul? ali. Aham, Ah, eu também vi. chocolate quente, Aham. né? Ah, o leite E de aí, soja. sim. E aí eu só colocava assim pra elas, sabe? E elas já me serviam, assim. E eu tive a ajuda só de um amigo, que hoje ele tá afastado dos caminhos do Senhor. Ele é meu amigo desde de sempre. Ele sempre me ajudou desde do primeiro ano. Desde quando eu era criança. Era ele que perguntava, o Ezequiel. Ele sempre perguntava, Sarinha, queres um lanche? Queres alguma coisa? Queres ir no banheiro? Mas no banheiro eu nunca precisei ir. Sempre me troquei em casa, certinho. E ficava a manhã nunca- toda sem usar o Sim, banheiro. ficava a minha manhã toda sem usar o A banheiro. desculpa dos meninos que vão pro banheiro, então é desculpa mesmo, né? É. É pra poder passear, né? Deixa. Aí ele sempre perguntava pra mim, ai, Sarinha, queres alguma coisa, tal? E aí eu sempre dizia, não, pode ir lá pegar um pão pra mim, alguma coisa, uma minestra, algo assim. Ou quando alguém judiava de mim, ele ia lá, sempre me defendia, ele era meu fiel escudeiro, assim. Mas você tem A- contato com ele até hoje? Tenho. Mais de 20 anos de amizade. Pensa. Tenho. Ele é uma bênção. Eu na minha percebo vida. assim, sabe, que mudou muito hoje, né? Mas Sim. na minha época mesmo, eu não me lembro nunca de ter tido um coleguinha no colégio, em todo o colégio, em todos os colégios que eu já estudei, cadeirante, deficiente de Uhum. alguma coisa. Não só Sim. cadeirante, mas deficiente de alguma coisa, Sim. né? E hoje em dia é muito normal, tem um autista, tem, né, uma pessoa com TDAH, é normal hoje em dia. Só que eu acho que normalizou para essas pessoas fazerem parte da comunidade normal, mas ninguém preparou a comunidade para receber esse povo. Eu sinto Verdade. isso, sabe? Verdade. Você vê que existem crianças que elas não estão preparadas para receber um amigo hiperativo. O meu menino é hiperativo. Ele é Ele TDAH. sofre, eu tenho certeza Meu disso. enteado é hiperativo. Ele toma medicação especial. Aí, tipo assim, ninguém tá preparado pra dizer assim, ó, tia, ou professora, por que ele é assim, né? Ó, nós vamos receber um aluno, né? Porque ele é assim, assim, assim. Vamos tomar um pouco mais de cuidado, não vamos irritar ele, Ninguém prepara. Eu acho que que, na jogam essas verdade, pessoas assim e... Sim, é que na verdade, assim, né? Antigamente, não tinha muito conhecimento como se tem hoje também. Eu cuidando do meu enteado, eu tenho 34 anos. Eu cuidando do meu enteado, hoje eu descobri, conversando com o neuro dele, que ele faz tratamento, toma medicação. Eu descobri aos 34 anos que eu sou Já TDAH. pensou uma coisa dessa? E
eu fui descobrindo porque eu fui vendo a dificuldade dele, sabe? De conversar, de interagir. Cai um lápis no chão, nós estamos aqui. Cai um lápis no chão para ele se concentrar aqui, de novo, acabou. Acabou. Ele fica só os 10 primeiros minutos, sabe? E acabou. Imagina uma criança dessa, Ele ela não, ele não, sofreu, né? não começa, ele não dá mais continuidade, sabe? E eu lembro de mim quando eu era criança, que por inúmeras vezes, por conta do barulho da escola, a falaçada de alguém, eu não conseguia, sabe, me concentrar no caderno. Então eu sempre pegava o caderno de uma CDF, como a gente chamava, né, de alguém que só tirava Do nota nerd, massa, é. né? E a gente pegava ali e eu levava embora. E antigamente não tinha celular, não tinha internet, né? Então era tudo mais nos livros, Copiar e no, tudo no mais. copiar e É. tudo mais. E eu tentava fazer valer a pena, sabe, Elaine, Sim. o esforço da minha mãe. Sim, Nunca repeti de ano, isso, muito bem nunca repeti falado, de ano, né? O que eu acho bonito também é que, tipo assim, lógico que há um testemunho pra isso, mas você nunca culpou Deus, né, irmã Sara? Você sempre Jamais, aceitou e, jamais. né? Jamais. Jamais eu culpei Deus. Claro que assim, chegou um tempo, né, contando o testemunho do não do Senhor. Pra todo mundo que perguntava assim pra mim, Sara, tu é feliz de ser assim? Eu sempre, quem me conhece sabe, oi, tudo bem, Deus abençoe, paz do Senhor. Eu sempre fui muito assim, pipoquinha, de chegar, ferver, mostrar felicidade. Só que no fundo, eu pedia pra Deus pra me andar. Mas era algo, sabe, aquele pedido teu pro Senhor que você nunca falou em palavras, mas você Teve o sentia desejo no interior. coração. Eu via as meninas conversando com um namoradinho, se enturmando na escola. Na igreja eu tinha preconceito. Também sofri preconceito, porque eu via os grupinhos ali, eu chegava pra conversar, oi, gente, né, Deus abençoe e tal. E aí, galera? Ah, minha mãe tá me chamando. Aí Ah, dispersava o o povo. celular tá ligando, sabe? E aí o povo ia se dispersando e eu ficava ali sozinha. E também, quando eu fui começando a entender o meu chamado, né? Deus começou a abrir as portas, soprar meu nome para ministério. Desde criança eu sempre louvei, mas tem pouco tempo que o Senhor ele tem me usado com a palavra de Deus, que é um outro testemunho. E eu sempre pedi para Deus para me andar. E aí eu estava num culto na cidade de Lauro Miller. Nunca me esqueço essa profecia. Ninguém, Elaine, sabia. Ele olhou para mim, ele deu de dedo, ele falou assim, ó: assim te diz o Senhor. O último versículo de Daniel. Tu, porém, irás assim até o fim. Não pede mais para te andar. A minha resposta para ti é não. Hoje tu me adora de todo o teu coração. Assim eu tenho a tua alma. É muito melhor tu entrares no meu reino assim, que a tua cadeira de roda ela é temporária, do que eu fizer você andar e você perder a sua salvação e ir para o inferno. Porque eu conheço o inimigo da tua alma. Ele é astuto para te matar desde o teu nascimento. Meu Jesus. Então a minha resposta para ti é não. Meu. Elaine, doeu. Chorei horrores. Meu Deus, eu digo, e agora? Eu não vou andar. Mas não que eu me revoltei, sabe, contra Deus. Mas eu fiquei, ai, Senhor, eu não vou andar. Eu queria tanto andar, parar de depender dos outros, sabe? Minha mãe ali envelhecendo, né? Vai passando os anos. E querendo ou não, a gente acaba se sentindo incomodado de ter que tirar as pessoas da zona de conforto delas para te ajudar, né? Então eu queria ser independente, sabe? Mas eu entendi que o não do Senhor é cuidado. Né? Doeu Dói, né? naquele momento, porque É. acostumada a Deus dizer sim para tudo, a minha vida é um longo testemunho desde que eu nasci, né? Mas sempre acostumada com um sim de Deus e de repente Deus me diz um não. Não, acabou, pode berrar, se espernear, não, acabou. Eu acredito assim, Sara. E aí eu não entendi. sei, eu não sei exatamente como você se sentiu, mas eu imagino, por ser mãe que eu sou, que Meu mundo caiu. E os nãos que você recebeu na vida te ajudou a aceitar o não de Deus. Sim, Porque com eu acho certeza. que é mais difícil para aquele adulto que nunca recebeu um não. Sabe aquela mãe que dá tudo na mão? O tio não diz não, a avó não diz não, ninguém diz não. Tudo mastigadinho, Tudo né? mastigadinho. O dia que ele recebeu um não de Deus ou de alguém, o mundo cai. Isso é triste. É uma falta de identidade muito grande que a pessoa Sim. tem. Porque nós podemos receber o não. Sim, É mais fácil receber um não do que um sim. Porque, né, eu costumo dizer, o não eu já tenho. com Eu vou em certeza. busca do sim. Com certeza. Né? E quando vem de Deus, eu lembro quando a gente veio embora pro Brasil, eu não queria ter ido embora. Eu queria ficar lá. E quando Deus disse, não,
Vocês têm que ir embora. Eu vi. Como entender o não de Como? Deus? Como entender o não de Deus? Porque eu entendi, Elaine, que tudo que eu quero, nem tudo que eu quero, melhor dizendo, nem tudo que eu quero é aquilo que o Senhor quer para mim, Exato. né? Muitas pessoas, elas me questionam na questão de ser mãe. Eu não tenho filhos biológicos. Só criei meu irmão, hoje ele já tem 23 anos, mas eu nunca tive filhos. Pelos médicos, eles dizem que pode ser hereditário, como a minha mãe. Ela teve 2 filhos com problema, né? Deficiente. Eu posso também ter um filho deficiente. Mas eu não tenho nada no útero, nada mais. Eu tenho sonhos. Já são 6 anos que eu tenho Mas sonhos. já foi comprovado medicamente, tipo, que Sim, você não pode ter filho? não, eu sou perfeita, não tem problema nenhum. E não engravido. E não posso tomar anticoncepcional porque como eu tenho dormência do joelho para baixo, a minha perna ela é morta, ela é gelada, sabe? Então, ela não tem circulação. Então, medicação pode me dar trombose. Aham. É. Injeção tava me engordando muito e eu sou asmática. Além de ser cadeirante, eu sou asmática. Eu uso bombinha todos os dias. Então, já não dava certo, sabe? O DIU era complicado porque eu tenho uma perna mais curta que a outra, porque aos 7 anos de idade, lá no Lindolph Collor, eu caí na escola e eu quebrei o fêmur e o joelho, onde eu fiquei 3 anos em tratamento. Numa cama onde eu fiquei com um gesso, desde a ponta do pé até embaixo do seio. Sari, como que você, sem movimento, se recupera de um acidente desse? A minha mãe cuidando de mim. Como que faz fisioterapia se você não sente as tuas pernas? Olha, que mistério. É. E todo mundo pergunta pra mim, né, por que que eu não quero ser mãe? Na verdade, eu nunca sonhei ser mãe. Nunca foi meu propósito de vida, porque eu sempre tive uma vida muito difícil, Sim. né? Uma infância muito difícil. Eu tenho meu pai e minha mãe, são vivos, glória a Deus. Mas eles não eram assim de dar beijinho, carinho, abraço, sabe? Melar a criança, né? Ai, oi amor, não sei o quê. Tudo tá comendo, bebendo, dormindo, tá bom. Tá bom, E exato. não os julgo de serem assim, não tenho traumas por isso. Ai, meu Deus, porque minha mãe nunca me deu carinho, misericórdia. Né? A minha mãe me amou da forma dela. Ela me ama da forma dela. O meu pai me ama da forma dele. Porque eles foram criados assim. Então, consequentemente, eles passaram esse ciclo pra frente, Claro. sabe? É. E foi. Aí eu tenho 6 anos, né? Voltando lá nos 6 anos, tem 6 anos que eu sonho. Que eu tô carregando uma criança. E eu chamo ele de Caleb. Nunca contei isso pra ninguém. Aqui, ao vivo. Ao vivo, em primeira mão. Fresh. Primeira mão. Eu tenho 6 anos, Elaine, que eu sonho que eu estou carregando uma criança. Ou estou gerando, ou estou indo ganhar ele no hospital. E eu chamo ele de Caleb. E ele é um menino. Caleb. O meu esposo, ele queria Lorenzo. Aí minha irmã brinca, né? A Suna brinca. Ai, nome de chuveiro, tá doido. De Lorenzetti, sabe? Aham. A minha irmã, não, misericórdia. Sabe? Mas Deus, ele sempre me mostra eu com essa criança. E o nome dele é Caleb. Aí uns dizem que são filhos espirituais, outros dizem que eu tô gerando o projeto do Senhor. É. Até hoje só teve um pregador que falou pra mim que aquilo que o Senhor não fará em mim, ele fará através de mim. Porque pela misericórdia de Deus, não é por merecimento, é por graça. Graça é essa merecida que ninguém é digno de nada, né? Exatamente. Eu tenho o dom da cura. E eu já orei por várias mulheres que não podem ser mães. E hoje elas têm os seus filhos nos braços. Glória a Deus. Então, assim, aquilo que ele não vai fazer em mim, ele fará através de mim. É sobre isso. Amém. Tá tudo certo. Amém. É assim mesmo, né, ô Sara? Mas voltando, você começou a contar o teu testemunho dos teus enteados. Ah, E a sim. gente torceu um pouquinho, saiu um pouco fora. Sim. Mas, né, se você quiser contar pra nós sobre eles. A minha vida, Elaine, ela é em torno de... Peraí, só um minutinho. Chegou a pizza do Papa John's pra nós. Nós vamos comer Glória a uma pizza. Vocês não querem Deus! pegar vocês primeiro, não? Ah, capaz. Olha isso. menina. Gente, meu Deus. Jesus é maravilhoso. Nossa, Eu tô dizendo, o Senhor, ele nos surpreende. Faz além do que pedimos e pensamos. Eu não tô podendo saber. Nessa aqui, olha só. Papa Olha, John's. gente. Maravilha de Deus. Bacon é a Delícia. minha vida. Amo bacon, amo bacon.
Mas vamos lá, vamos no teu testemunho. A hora que você sentir vontade, pode pegar e comer. Fica à Amém. vontade, nós estamos em casa. Então, a minha vida, ela é rodeada de testemunhos. Eu sempre, pela misericórdia de Deus, eu sempre fui muito ouvida pelo Senhor nas minhas orações. Só que teve um período da minha vida ali, né, da minha adolescência, que eu me afastei dos caminhos do Senhor. E eu já fui casada. Então, pouquíssimas pessoas sabem que eu já fui casada. Porque muitas pessoas, Elaine, diziam assim pra mim, Sara, o teu esposo tá dentro da igreja. O americano diz assim, ó, hold your thought. Ai, Segura gente, que segura chique! esse pensamento Ela, aí. Vamos abrir ela é bilíngue. vamos abrir um parênteses nesse teu pensamento. Ontem nós estávamos nesse assunto na igreja. Foi o estudo da igreja. Até a tua irmã estava lá, ela se apaixonou. 22 anos orando por ela e ela voltou pra Volta Jesus. pra Jesus. O Senhor é bom. Né, exato. Nós Maravilhoso. estávamos ontem no estudo na igreja e foi levantada essa pauta. Tipo assim, a irmã disse assim, ó, eu me desviei, mas eu nunca tomei uma vida de álcool, eu nunca... Porque existem pessoas que não entendem o que é desviar dos caminhos do Senhor. Quando você desviar dos caminhos do Senhor, não quer dizer que você vai usar droga, que você vai beber. Você vai simplesmente deixar Jesus de lado um pouco e eu vou tomar conta da minha vida agora. Eu, por exemplo, nunca conheci o mundo. Não sei o que é beber, o que é fumar, o que é festa, o que é balada. Se pergunta pra mim, tomou suas decisões sozinha. Se perguntar pra mim, Sara, tu conheceu o mundo, tu tem vontade de conhecer o mundo, tu já bebeu, tu já fumou, tu já se drogou? Não. Só que você desviou e não Deus sinto falta. Você deixou Deus de lado e tomou suas decisões. É que na verdade, não, é que na verdade, assim, o meu pai, ele batia muito na minha mãe. O meu pai, ele batia muito na minha mãe. Nós tivemos uma infância muito difícil. E eu tive parentes de dentro da minha casa, da família, que eram crentes e não davam bom testemunho. E as pessoas diziam pra mim, eis que o teu marido tá dentro da igreja. Mas como se dentro da igreja eu não via coisas... eu não via o tal exemplo que eles diziam, sabe? Não, se é hoje eu crente, entendo. Eu nem quero. Hoje eu entendo que a igreja é um hospital onde você entra doente, sai curado, onde ninguém é perfeito, onde eu tenho um pecado, onde eu tenho algo para melhorar. Eu costumo dizer que a gente tem que melhorar todos os dias, né? A gente tem que se renunciar todos os dias. Com certeza. Mas eu não via esse exemplo, sabe? Adolescente, então eu não tinha muita visão espiritual, eu não tinha muito entendimento ainda da palavra, sabe? Eu não buscava ao Senhor com tanta intensidade como eu busco hoje, sabe? Então, assim, eu conhecia Jesus só de ouvir falar, apesar de o meu testemunho de criança, né, de bebê, mas eu conhecia Jesus só de ouvir falar, mas a partir do momento, Elaine, que tu conhece ele, tu convive com ele, é totalmente diferente. Então, assim, aí o meu pai, ele batia muito na minha mãe, a gente passava muita fome, muita dificuldade. O meu pai pegava meu pagamento pra gastar na rua, a gente passava muita dificuldade. Vendo meus irmãos sofrendo. Meu pai sempre me proibia de eu namorar, porque ele achava que todos os meninos que se encantassem por mim era porque eu sou aposentada. Sabe? Aquela velha história. Como se glórias a Deus que eu tenho, né? Sou muito grata a Deus. Mas como se um benefício eu fosse rica, sabe? Meu Deus. Mas era por quê? Porque ele não queria deixar de ser o meu tutor, né? É complicado. É complicado, né? É complicado. Então, eu saí também da igreja porque, assim, a minha mãe, como ela passava muita luta dentro de casa, eu não saí da igreja porque eu quis. Porque a minha mãe parou de ir. Pelas tribulações dentro de casa. Sim, exato. Aí como eu era dependente dela, não, a minha mãe não vai, então eu também não vou. E as pessoas diziam assim pra mim, Sara, tá hora eu tô indo aí te buscar. Amiga, era muito frustrante. Eu arrumava meu cabelo e botava a minha melhor roupa e ficava lá na porta esperando, sabe? E as pessoas não iam me buscar. Meu Jesus, é triste, né? É muito... Nossa, era um dos motivos também que eu pedia pra andar. Sabe? Pra não depender de ninguém. Pra não depender dos outros. Então eu acabei me afastando. Aí fui morar numa casa, trocamos com a minha tia e eu conheci meu ex-marido lá, nessa casa, porque a minha vizinha era tia do meu ex-marido, então ele foi morar com ela. Só que daí a gente começou a conversar e assim, eu não queria nada com ele. Nunca gostei dele, assim, de amor, sabe? Aquela coisa, assim, não. Porque eu nunca pensei em me casar com uma pessoa de uma outra religião que eu. Mas a minha acabou acontecendo. Mas por que aconteceu? Eu peguei dele, ele me deu de presente 2 saquinhos. Que a Suna tá me assistindo, ela vai lembrar disso. Ele me deu 2 saquinhos. Um saquinho era um óleo e o outro saquinho era uma terra preta.
E eu peguei aquilo. Sabe assim, quando você quer pegar algo de alguém, um presente de alguém, mas você não... Não, tudo bem, é o que ele acredita, é a crença dele, tá tudo certo. E guardei dentro do meu guarda-roupa. Aí a Sunamita foi fazer uma limpa. A minha irmã foi fazer uma limpa no guarda-roupa e ela disse, mano, o que que é isso aqui? Não sei o quê. Eu digo, foi ele que me deu. Expliquei pra ela. Ela, não, joga isso aqui fora, que isso aqui é terra de cemitério, não sei o que, não sei o quê. Misericórdia. Enfim, aí depois que eu fui descobrir que ele era espírita, umbandista e macumbeiro. Ele tinha pactos, ele colocava as 7 saias. Eu acho tão engraçado que isso é tão real e as pessoas não acreditam nessa área. Sim, ele tinha ele usava as 7 saias, ele por inúmeras vezes ele manifestou na minha frente. Não, amiga, obrigada. Não, eu vou avançar aqui. Porque O problema é o quê? Tá com uma cara apetitosa, mas o problema, gente, é que eu não tenho vesícula. Então, eu assim, também não. então, assim, nem tudo eu posso comer. Não, eu fiquei bem, depois eu fiquei bem Eu limitada. fico o dia inteiro no banheiro, mas eu como. Eu vou no banheiro, mas eu vou com gosto. Eu falo pro meu marido isso. Não, amor, hoje eu vou no banheiro, mas eu vou com gosto, eu digo pra ele. Então, assim, eu me casei com ele. Só que eu aparentemente, nada contra as outras igrejas, religiões, pelo amor de Deus, não tô querendo causar polêmica, né? Eu falo a minha experiência, né? E eu casei com ele. Só que daí eu fui vendo, conforme foi passando o tempo, eu fui vendo ali que ele não era somente católico. A minha falecida sogra, que ela faleceu já quando eu não estava mais com ele, ela dizia assim, ó, que era para os espíritos acordarem ela às 5 da manhã que ela precisava ir trabalhar. Ela nunca botou, Elaine, celular despertar. Aqueles despertador pequenininho, ela nunca colocou. Meu Deus. E exato, às 5 da manhã ela acordava para trabalhar. Então eu fui vendo aonde eu fui me meter, sabe, com o passar dos anos. Eu fiquei quase 10 anos com ele. Meu Deus do céu. Foram quase 10 anos. Onde eu tive depressão profunda, onde eu tive síndrome do pânico. Só que eu era uma pessoa, Elaine, que eu era uma pessoa totalmente diferente do que eu sou hoje. Eu era carente. Em que momento desses 10 anos você parou e pensou assim, meu Deus, o que que eu fiz? Quando eu voltei para a igreja. 3 anos depois que eu me juntei com ele, eu voltei para a igreja. Aí as coisas começaram a piorar. Porque ele pediu, ele teve um convite, na verdade, para sermos testemunha de um casamento de homossexuais. E eu não aceitei. Meu Deus. Inclusive, aquele meu amigo que eu falei lá no comecinho, que ele é o tal do Ezequiel, ele é homossexual. Ele é um dos meus melhores amigos. É o que eu digo para ele. Zeque, eu te amo em Cristo Jesus. Quando ele se declarou para mim, amiga, gay, ele ficou com medo de eu virar as costas para ele, sabe? De eu não conversar mais com ele. Eu falei para ele, digo, não, você é conhecedor da palavra, o pai dele é presbítero, né? Então eu sempre disse para ele, eu te amo em Cristo Jesus, mas eu não preciso concordar contigo, né? Te amar em Cristo e orar por ti é uma coisa, né? Mas para concordar com o que ele vive era completamente diferente. Mesmo porque Deus não ama o pecado, mas sim o pecador, né? Sim, sim. E eu comecei a arrumar encrenca dentro de casa quando o meu ex-marido teve esse convite e eu não aceitei. Eu disse, não posso. Ele sabe por quê? Eu digo, não, porque é contra os meus princípios, contra o que eu aprendi, contra a palavra de Deus. Nada contra, amo, respeito, ok, quer vir aqui em casa, tomar um café, participar da casa, ok. Mas não de pegar e concordar, sabe? Eu não poderia compactuar com aquilo, porque eu sei que a palavra de Deus condena, não sou eu, é a palavra de Deus. Né? E é isso que as pessoas precisam aceitar. Ah, porque ela tem homofobia. Não é a questão de homofobia, é a palavra de Deus, não é eu. Mesmo porque você não é contra essas pessoas, você é contra o que jamais. ela faz. Sim, eu tenho amigos gays, eu tenho amigas lésbicas, né? Então, eu tenho uma prima, inclusive, que ela é, então, assim, glória a Deus, respeito, amo e tá tudo certo. Só não preciso compactuar, né? Mas ali, eu fui vendo, né, voltando à sua pergunta, eu fui vendo que era difícil quando eu voltei pra igreja. Por quê? Porque quando eu voltei para a igreja, começou a mexer com o lado espiritual. Porque até então eu não estava indo para a igreja, mas eu também não estava indo em baladas.
porque eu nunca fui. Ele sempre me convidava, sabe? Ah, vai ter uma festinha lá, tal coisa. Eu, pra não mentir, tinha na cidade de 13 de maio uma festa de Natal e eu fui com ele onde uma banda ia tocar. E eu fui numa festa de final de ano onde ele trabalhava, na empresa dele. Mas não, em festa, em baladas, eu nunca fui. Só que daí eu comecei pra igreja, a buscar. Eu tendo carro em casa, eu tinha que depender dos irmãos da igreja, dos pastores, para ir até a minha casa me buscar. Ele nunca E ele me... não te levava. Não, ele nunca me proibiu, sabe? Mas ele nunca me levou. Ele nunca me levou. Aí começou, né, as batalhas espirituais, eu tive depressão profunda, eu tive síndrome do pânico. E a síndrome do pânico foi por quê? Você tinha pânico do quê? Segundo os psicólogos, são de problemas de traumas que eu carrego desde o meu nascimento. Então, automaticamente foi acumulando, sabe? Foi tipo uma bomba relógio. Foi enchendo, 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 enchendo. Claro, Estourou. Até porque, assim, era um casamento tóxico. A mãe dele me chamava pra ir numa loja, comprar uma roupa, um sapato, né? Ah, não, ela não pode ir junto porque o carro vai atropelar, porque vai vir alguém que vai assaltar e não sei o quê, que vai... Ele. Sim. E sempre me botava medo. Ele nunca deixou eu pegar o meu pagamento sozinha, eu nunca soube receber, eu nunca soube mexer numa lotérica, eu nunca consegui pagar uma conta no supermercado, porque ele nunca deixou. Era ele sempre que fazia tudo, sabe? Então, ditando, não, porque vai ter alguém que vai te assaltar, que vai fazer isso contigo, vai ter um carro, sempre vai ter um louco, vai te atropelar e não sei o quê, e vai te judiar. Não, e se tu cair lá, se tu der um treco, minha mãe não pode te defender e não sei o quê, não sei o quê. E eu fui, sabe, eu fui me deixando... Assumindo aquilo. Sim, eu fui assumindo aquilo e eu fui me omitindo, sabe? Não, sabe que ele tem razão? E fui deixando assim. E numa bela manhã de domingo, que eu lembro até hoje, às 5 da manhã, eu acordei com crise de pânico. Meu Deus. E foi a crise de pânico que automaticamente ela desencadeou a depressão profunda. Porque daí eu fiquei com medo, assim, ó, de sair de casa e ter uma crise de pânico. E na época eu não sabia lidar. Eu não sabia lidar com uma crise, eu tinha medo de me descontrolar e tal, e eu acabei me isolando. Nisso que eu acabei me isolando, veio a depressão profunda, onde eu perdi mais de 30 quilos. Eu vejo assim que você é uma pessoa muito forte. Obrigada, amiga. Muito forte. É o Senhor. Sem Ele eu não estaria aqui. A nossa alegria, né? A alegria do Senhor é a nossa força. Ele é tudo que eu tenho. Eu sempre falo assim, que quando eu estou deixando Deus feliz, eu estou sendo forte. Glória a Deus. Então, a gente tem esse alvo, né? Mas na sua impotencialidade física, você é muito forte. Porque existem mulheres que por muito menos, elas abandonam tudo. Eu, na verdade, assim, eu nunca me separei dele, por quê? Sempre diziam assim, ó, eu fui criada desse jeito assim, ó, independente se ele serve a Cristo ou não, tu tem que viver até o fim. Só que, por inúmeras vezes, ele quebrava as coisas dentro de casa. Eu lembro de um fato que a gente discutiu, porque ele mentia muito pra mim, e ele era uma pessoa que, assim, podia estar com a faca e o queijo na mão, sabe? A prova do crime, como a gente diz. Não, é mentira, não, eu tô falando a verdade, é porque tu não acredita em mim, não sei o quê. E eu lembro desse Na verdade, dia... ele que era a vítima. Sim, ele sempre me manipulava pra eu ser a ruim, a errada da história, Meu e Deus. ele a vítima. E aí eu lembro desse dia que ele deu um soco no guarda-roupa novinho, e a porta do guarda-roupa caiu. Então, assim, por inúmeras vezes ele veio pra cima de mim pra me agredir. E era meu irmão que morava comigo, que não deixava ele me agredir. Sabe? Então, por inúmeras vezes eu tinha que me calar. E deixava ele falando, sabe? Aí na rua, aparentemente, nossa, era o melhor marido do mundo. Que triste, A né? Sara tem um casamento dos sonhos. Meu Deus. E ele sempre dizia pra mim, sabe, Elaine, se não é eu, tu tá lascada, tu não tem onde cair morta. Nos Ele dizia pra mim, bastidores. nos bastidores. Mas lá fora me carregava na palma da mão. Elaine, eu tinha tudo. Eu só não tive a minha casa porque eu pagava aluguel. Mas eu tinha carro, eu tinha roupa do bom e do melhor, eu tinha salão de beleza, eu tinha tudo. Mas eu queria um marido, coisa essa que eu não tinha.
Porque como eu não tive muito carinho do meu pai e da minha mãe, eu via essa carência, sabe? É o No normal, meu né, da ex-marido. moça, né? Sim. E eu sempre, assim, não que eu sempre fui romântica, mas eu queria, vamos ver um filme, né? Comer uma pipoca, vamos sair nós dois, enfim, né? Ai, não dá, ai, não enche, ai, tá, ó, eu tenho que ir lá lavar o carro, sabe? Sempre inventando uma historinha pra não ficar comigo. E aquilo foi me magoando. E eu sempre fui uma pessoa muito vaidosa. Só que eu esperava ele, né? Pronta como eu tô aqui hoje pra falar com vocês. Aí ele abria a porta e ele dizia assim pra mim: Onde é que tu vai com essa cara pintada, parecendo um palhaço? Meu Jesus. Eu fazia babyliss no cabelo, que eu gostava muito de ter o cabelo cachadão, assim, sabe, bem cheio, assim. Não, tu tá parecendo um poodle. E ria da minha cara. E aquilo ali pra mim era horrível. Porque ele saía pra trabalhar e eu limpava toda a casa. Todo dia era uma comidinha diferente, era roupinha no banheiro, era toalha no banheiro, sabe? Eu sempre procurei fazer tudo certinho. Porque por mais que ele não servisse a Cristo comigo, mas eu tava tentando ganhar ele. Eu orei 6 anos pela alma dele. Ele chegou a aceitar Jesus, se batizou, só que ele se batizou fumando. E eu tive uma vizinha. E eu quero abrir um parênteses aqui, né? Cuida pra quem você abre a sua vida. Não abre a sua vida pra qualquer um. Sabe aquela história da viúva? Acho que é de Primeira Reis que fala que ela ficou viúva e aí chegou o profeta, mandou ela vender o azeite, né, que Ah, multiplicou sim, e que ela tal. deixou os filhos, né? Ela tava perdendo os Sim, filhos pra dívida do marido. pra dívida do marido. Aí o que esse profeta falou? Vai lá, pega o teu azeite, vende, paga a tua dívida e vive do resto. Sabe? Então, era uma coisa assim muito difícil, muito complicada pra mim. Eu imagino. Era muito difícil assim. Aí você foi se abriu com a vizinha. Aí eu me abri com a vizinha. Aí a vizinha, assim, eu tava aqui no computador assim, aqui era uma janela. Ela olhou pra mim e ela disse assim: Tu sabia, né, que ele tomar Santa Ceia não foi pra salvação, e sim pra condenação, né? Então automaticamente ele já tá condenado. Aí pra ele Meu que Deus, na hora, decidiu por Deus. menina, pra ele que nunca conheceu a palavra, tô condenado mesmo, que se lasque, tá tudo certo. Pronto. E não foi mais. Meu Deus do céu. Hoje ele voltou pro espiritismo. Hoje eu não tenho mais contato com ele. Eu costumo dizer que ele foi um canal de Deus, sabe? Pra me ajudar a ser independente, a formar quem eu sou hoje. Nesse meio período, né, eu tive depressão, eu tive síndrome do pânico, onde, Elaine, todas as pessoas me abandonaram. Todas. Inclusive a minha mãe. Ô, Sara, na quinta-feira, quando eu tava ministrando a palavra, domingo, quando eu tava ministrando a palavra, eu deixei bem claro pros jovens que tudo que acontece debaixo dos céus e sobre os céus é porque Deus quer. Sim, é permissão de Então Deus. Deus quer que a gente passe mal. Não é que Deus quer, Deus permite. Eu Quando não Deus falou pro entendia diabo, isso. quando o diabo estava chegando até Jó, Deus disse: pode fazer tudo, menos tocar na vida dele. Glória Jó a não Deus. merecia. Não, porque ele Jó era um não homem temente a precisava. Deus e fugia do mal. E mesmo assim ele Correto. passou por tudo aquilo. Sim. Então a mesma coisa somos nós. Então Deus quer que eu passe pelo ruim, sabe por quê? Para que lá na frente tu seja uma Sara vencedora. Eu entendi, Elaine, que tudo que eu passei, porque quando eu tive depressão, síndrome do pânico, que eu me isolei, que só meu irmão cuidou de mim, onde era ele que me dava banho, era ele que dizia assim pra mim: Tata, vamos lá fora, tá um céu lindo, sol azul. Porque eu sempre gostei muito de sol azul, sabe? O céu azul, o sol, e tomar um banho, lavar o cabelo e pegar um sol. E eu me isolei. Eu parei de comer, eu parei de tomar banho, eu perdi mais de 30 quilos. Então foi uma fase muito difícil pra mim. Foi uma fase assim que nem a minha mãe, que na época ela tinha um outro casamento, né, um outro marido, e aí ele foi embora, aí a casa ficou sem água, sem luz, ela ficou com a minha avó e não foi lá cuidar de mim. Mas tinha um versículo que me dava forças, que ainda que uma mãe se esqueça de um filho, eu, porém, o Senhor, Jamais me esquecerei de ti. Então foi esse versículo, Elaine. Eu tive síndrome do pânico e o suicídio. Hoje, se você conversar com uma pessoa que está passando por isso, você sabe cuidar. Sim, e na época eu não entendia. Eu dizia: Senhor, por que eu tô passando por isso? Se eu nunca fiz nada de errado, se eu sempre procurei estar nos teus caminhos, mesmo quando eu me afastei, eu nunca procurei o mundo, nunca fiz nada de errado. Aí eu tive um pastor que ele foi crucial, Elaine, na minha vida, do Evangelho Quadrangular, o pastor Cícero.
E a pastora Ivone, que hoje ela dorme no Senhor, ela faleceu na pandemia, mas não foi de corona. Ela deu obstrução total do intestino e acabou falecendo porque ela era sobrepeso. Querido. E ele foi a única pessoa, Elaine, que me estendeu a mão. Eu brinco com ele, eu digo pra ele que ele foi o meu bom samaritano. Que quando todos, Elaine, inclusive o meu pastor da época, que ele dizia que eu estava naquele estado porque eu estava possuída. Mas você que é esposa de pastor, se eu estou possuída, né, não é me abandonar. Nunca. Jamais. É orar por mim e expulsar, né? Não me abandonar. Me virar as costas. Jamais. Quando eu mais precisei, sabe? Ele foi meu bom samaritano. E ele me estendeu a mão. Então foi ele que me levou e fui curada numa vigília regional. Nós fomos levar um casal de diáconos nessa reunião. E aí nós fomos. Menina, pensa. Eu chorei o caminho inteiro de Lauro Miller a Braço do Norte. Eu vou morrer. Vai dar um acidente. E nós vamos bater o carro. Eu cheguei lá com o olho deste tamanho, de tanto chorar. De tanto chorar. Quando eu vi Mulher do Céu, que era um pavilhão, eu digo, o que eu tô fazendo aqui? Eu quero voltar, eu quero ir embora. E o pastor sempre dizia pra mim, não, você entra. Aí ele brincava comigo. O banheiro é aqui atrás, ele dizia. Se tu chorar, eu te tranco no banheiro. Querido. Ele dizia pra mim, porque ele foi do exército, sabe? Então, um pouco dessa dureza que eu tenho, porque você pôde perceber que eu me emociono, mas eu não choro. Exato. Eu aprendi a ser assim com ele. Porque as minhas emoções, Elaine, era uma montanha russa, sabe? Uma hora eu tava bem, aí você não podia falar nada, nem um cala-boca assim mais alto, que eu chorava, assim, doida. Então, hoje eu aprendi a ter estrutura emocional com ele. E aí eu fui nessa vigília, e o Espírito Santo falou assim pra mim, vai lá na frente e pede oração. E eu me questionei, sabe aquela mulher do fluxo de sangue que atropelou todo mundo, foi pedindo licença pra todo mundo e tocou só na orla de Jesus? Eu fiz igual aquela mulher. E eu me questionava com Deus, eu digo, mas por que eu tenho que ir lá? Aí o Senhor dizia pra mim, porque hoje eu vou te curar. E eu peguei e fui pedindo licença pra um, pra outro, pra outro. E o Senhor, ele me mostrou exatamente qual foi o pastor que tinha que orar por mim. O pastor Calinho, do Ministério Chuva de Glória, do Quadrangular. Foi ele e a esposa dele, a Cristiane, que oraram por mim. E determinaram a cura. Eu me anestesiei ali, sabe? Mas eu não perdi a consciência. Muitas pessoas acham que, ai meu Deus, ela caiu, ela perdeu a consciência. Não, eu não perdi a consciência. Eu estava ali, sabe? Eu estava consciente, mas eu não conseguia me mover. E aí eu só lembro que perguntaram pra irmã Cris o que estava acontecendo. Daí ela só disse assim, o Senhor está operando nela. E eu só ouvi a voz do meu pastor, botando a mão na minha cabeça, ele dizendo assim, a partir de hoje, depressão nunca mais. Glória a Deus. A partir de hoje, síndrome do pânico nunca mais. A partir de hoje, autoestima. A partir de hoje, autoridade. Que as mais ricas bênçãos do Senhor sejam sobre a tua vida. Ai, como é bom ter Vai uma e profetia. floresça. Sabe? Vai, floresça. E ele foi determinando palavras boas na minha vida. E eu tomava um comprimido, um antidepressivo, eu vivia dopada, né? Chamado sertralina. E quando eu parei, Elaine, eu parei total. Sabe o que as pessoas diziam pra mim? Tu vai ficar louca. Exato. Aham. Tu vai ficar louca, tu vai ficar pirada, porque tu vai A ficar com medicina sequela, é isso porque que ela vai dizer. tu não para com isso, porque não sei o quê, porque tudo de repente, não sei o quê. Não, vai tu ficar tem que louca. parar aos poucos. É. Não, eu determinei que eu fui curada. E já tem quase 8 anos que eu não tomo mais Glória a antidepressivo. Deus. Que eu não sei o que é ter depressão. Hoje eu entendo que o meu processo precisaria de um propósito. Hoje eu ministro para as mulheres que têm depressão. Hoje eu ministro para as mulheres que têm síndrome do pânico. Hoje eu ministro para as mulheres que estão lutando para não se matar. Porque É o uma diabo, coisa tão ele real. dizia constantemente para mim, pega aquela faca. Lá quando eu ia orar, Isso que eu ia dizer agora, é. eu ia orar assim nos pés da minha cama, e eu ouvia vozes. Pega aquela faca que tu corta a carne. Te mata. Corta os teus pulsos. E tu tava Ninguém na te presença quer. de Deus. Sim, E estava. mesmo assim a voz falava, né? Sim, estava já na presença de Deus. E o diabo dizia isso pra mim. Eu via vultos dentro de casa, Elaine. Eu já fui presa em cima da minha cama por demônios. Ai, eu também já passei por isso, é horrível, né? Sabe, onde eles chamam hoje em dia de a paralisia do sono. Eu era assim. Só que eu vi ele frente a frente. E na hora eu queria chamar alguém pra pedir ajuda e eu não conseguia. É. E aí ali eu me lembrei que ele só não podia paralisar. Era o meu pensamento. E eu comecei a orar. Glória a Deus. E isso foi umas 3 da manhã, quando eu levantei pra orar. Tá, E mas fui dormir. Quando você teve isso, já tinha passado o síndrome de pânico, já tinha sido curada. Quando eu era Quando você presa. passou isso aí, quando pro- você passou essa luta espiritual.
Sim, Já tinha. não, Porque- foi durante o meu processo de depressão. Ah, Né, durante a crise de pânico, aí veio depressão, porque daí eu me isolei, porque daí eu comecei a ficar com medo de ter crises em público e não saber lidar, e automaticamente veio o desejo do suicídio, onde o diabo dizia para mim constantemente que todo mundo me abandonou, inclusive a minha mãe, que ninguém sentiria a minha falta, que eu tinha que me matar. E aí eu acordava todos os dias, era um propósito que eu tinha com o Senhor, eu acordava às 3 da manhã para orar. Foi nesse dia que eu acordei às 3 da manhã para orar, que eu fui dormir depois, eu tentei pegar no sono e não consegui, foi onde ele me prendeu na cama. E quando amanheceu, que eu fui tomar banho, eu vi certinho, 3 dedos bem compridos em cima da minha coxa. Quando eu fui lavar meu cabelo, que eu abaixei a minha cabeça, eu vi aqueles 3 dedos compridos assim, inclusive as voltinhas do dedo. Ali eu entendi que era o inimigo que tinha me prendido em cima da não cama. é muito real isso. As pessoas não acreditam, mas eu já vivi isso também. Já vivi muitas lutas espirituais, assim, de eu estar na sala orando e o diabo tá dentro do closet querendo Sim, quebrar a casa. sim, Já vivi muito isso também. É real, é muito real. muito, Principalmente muito quando real. você tá nessa época, nessa temporada de provação, de solidão, de achar que não tem ninguém ao teu lado. É aí mesmo que Sim, ele. porque daí pensa, sem pai por perto, sem a mãe, sem meu marido, porque ele dizia pra mim, eu tenho a minha vida, eu tenho mais o que fazer. Não vou cuidar de ti. Então, me amar, como diz o meu atual esposo hoje, me amar como quando está tudo bem é muito fácil. Eu queria ver quando me amasse quando eu estivesse no fundo do poço, sabe? Então, foi nesse meio período, o Senhor, ele me curou e meu ex-marido me pediu o divórcio. Mas por 3 vezes, Elaine, antes disso tudo acontecer, por 3 vezes ele tinha me pedido o divórcio. Mas porque eu orava ao Senhor e dizia assim, Senhor, transforma ele, eu tiro ele de mim porque eu não aguento mais. Ele pediu o divórcio, eu buscava. Porque daí eu ficava pensando, meu Deus, pra onde é que eu vou? O que que eu vou fazer? Sabe? Aí eu ia lá, conversava com ele, daí ele dizia pra mim, eu tô ficando não porque eu quero, mas porque tu tá pedindo. Ele dizia pra mim. Então, na terceira vez, meu pastor, ele olhou pra mim e ele disse assim, Sarinha, deu. É a terceira vez, benção. Deu. Senhor, transforma ou tira? Deus tirou, Deus não quer transformar. Aceita. Tudo bem, arrumei as coisinhas dele, ele foi embora, me deixou sem comida, 4 dias depois que eu paguei o meu aluguel, sem ter como ir numa cidade diferente, porque ele mora lá, a família dele é de lá. Eu de Criciúma, nasci aqui, minha família inteira é daqui. E foi bem difícil. Daí eu tive a ajuda de uma vizinha minha, que ela me ajudou a conseguir, né, o caminhão, as coisas pra mim, conseguir vir embora. Daí eu fui morar com a minha mãe. Porque ele É uma. mandou eu escolher, né? Só pra finalizar essa parte. Ele mandou escolher entre o meu ministério, o meu chamado, ou o nosso casamento. Porque se eu escolhesse, Elaine, o nosso casamento, eu teria que ir pro espiritismo junto com ele. Misericórdia. Só que, como diz um louvor da Fernanda Brum, quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Não sabe viver, é bem Então, assim. eu não podia aceitar. Ô, Sara, a tua história a gente teria que fazer ou por horas ou dividir em 2 vezes, porque tem muita coisa que eu queria que você falasse, que você Não, contou pode pra mim. perguntar, tô aqui. Mas nós estamos chegando no final já. A hora foi Ai, que passando dó. já e a gente Passou nem muito percebeu, rápido. passou muito rápido. Passa muito rápido. Tem, né, às vezes que você foi humilhada dentro de casa pelos Sim. teus familiares. Fui muito humilhada dentro da minha casa. Os meus próprios familiares, sabe a história de José, quando ele sonhava? Os próprios familiares não acreditavam nos sonhos dele e tentaram matar ele. E isso aconteceu, isso comigo. E aí, enfim, né? E hoje eu tô aqui. Mas ali, passando pela questão, né? Só pra resumidamente, eu sei que já tá acabando o tempo. Eu fui embora com a minha mãe, falei com Deus que eu queria um esposo, Deus me deu um esposo, ele veio na porta da minha casa como eu pedi a Deus. No meu período depressivo, eu pedi um filho loiro do olho azul chamado Isaac, que ele seria o motivo do meu sorriso. Ou se fosse menina, eu não tinha preferência, Ana. E Deus me deu, eu tenho a Ana e o Isaac, né? E hoje meu esposo, ele ministra a palavra do Senhor comigo, ele é meu companheiro. Em 2018 eu tive pneumonia, água no pulmão, tirei a minha vesícula. E hoje eu tô aqui. Pela medicina, eu estaria falando com vocês com oxigênio. Mas o Senhor, ele é o ar que eu preciso para respirar. Glória a Deus, glória a Deus. Sara, sobre a sua experiência de superação, qual a mensagem que você gostaria de transmitir para inspirar outros que enfrentam situações como a sua? Tipo, não que sejam só os cadeirantes, mas que sejam pessoas que passam. Porque às vezes existem pessoas, tanto mulheres como homens, mas nós estamos falando de mulher, Sim. que elas estão em casa com pernas
não têm cadeiras, mas estão trancadas Meu sem Deus. poder caminhar. Estão presas espiritualmente, né? Eu costumo dizer que o preconceito está na cabeça. A limitação está na cabeça. Porque quando você quer, você consegue, Uhum. né? É o que eu sempre digo. Tenha Jesus como seu melhor amigo. Tenha Cristo como seu melhor amigo. Cristo, ele é o único que não vai te decepcionar nunca. E não vai te virar as costas nunca. Sempre vai estar ali do teu lado quando você mais precisar, né? O conselho que eu dou é: se apegue com o Senhor. Busque ao Senhor de todo o seu coração, né? Que Ele vai te ajudar. Como Ele tem me ajudado até aqui. Porque depender das pessoas não é um processo fácil. Eu tenho sido moldada pelo Senhor. Mas a gente tem que aceitar, né? Temos. Eu quero só mandar aqui rapidinho um abraço, que nós estamos quase chegando ao fim. Mandar um abraço pro pessoal que participou aqui com nós, a Sunamita Valeriano. Minha irmã. Glória a Deus, que Deus abençoe, mana. Maria Gorete Custódia. Minha mãe. Sua mãe. Um Minha abraço para essa mulher maravilhosa. Guerreira. Vanessa Ramos. Minha amiga. Maria Silveira Peixoto Tomé. Quem é? A tia de vocês? Glória a Deus. Um abraço, minha querida. Pastor Tomé, um abraço, meu querido. Caroline, minha ovelhinha. A Fernanda também. Né? A Gorete novamente aqui. Está uma bênção, diz ela. Gente, Amém. um Deus abraço, abençoe, mãezinha. né? Um carinho muito grande para vocês. Muito obrigada pela participação. Deus abençoe. Só que antes da gente finalizar, eu queria que a Sara lesse um versículo. O versículo... Eu sempre digo o versículo-chave. Que a gente todo mundo tem, né? Aquele versículo. Qual o versículo que você passa para nós aí? Jó 14:7. Que a minha vida é baseada nisso. Porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovarão os seus frutos e não cessarão seus renovos. Eu fui uma árvore cortada. Quando nunca ninguém deu nada por mim, Cristo me deu. Glória a Deus. Eu fui uma Mefibosete perdida em Lodebar, mas o rei mandou me chamar. Uau, né? essa é Então- forte, essa é forte. Muito Então boa. é o que eu sempre guardo em mim, sabe? Só que eu sempre digo pro Senhor: Senhor, não deixa eu esquecer a minha cama, da onde eu saí. Isso, muito bem. Porque muitas pessoas, elas têm os seus nomes expostos, mas esquecem da onde saiu. Eu sempre digo pro Senhor: não deixa eu perder a minha essência. Muito bem. E eu sempre digo, né? Eu quero dizer pra você que está me assistindo, não sei se é em casa, no carro, mesmo que você se sinta sem esperança, sem saída, Cristo é a tua saída. Cristo é a tua esperança. Pode ninguém acreditar em você. Pode as circunstâncias te mostrarem ao contrário, mas creia, a última palavra vem do Senhor. É sempre Ele. Amém. É por Ele e para Ele são todas as coisas. Amém, verdade. Isso aí mesmo. Gente, nós estamos chegando no fim. Tava muito bom o papo, nós podíamos continuar. Nós vamos fazer um 2 aí. Eu tô só prometendo, não tô trazendo ninguém de volta, né? Mas eu vou começar a me preparar. Estamos chegando no final do ano, né? Então, mas eu vou me preparar. Pode ter certeza que quem eu prometi que vai voltar, vai voltar. Nós vamos começar a fazer aí um back aí das pessoas que passaram e que os assuntos ficaram pela metade, mas nós vamos voltar. Quero agradecer a todos os nossos patrocinadores que estiveram aqui com a gente, sempre nos apoiando. E agradecer ao Jonathan, ao Samuel, que estão aí por trás das câmeras sempre ajudando a gente. E a Sara. Eu que te agradeço, amiga. Obrigada. Deus abençoe. Que as mais ricas bênçãos do Senhor sejam sobre a sua vida. Amém. Nós Aos precisamos. meninos, Deus abençoe. Amém. Então, até o próximo Ela no Microfone. Deus Muito abençoe. obrigada pela tua presença.